Hoje é domingo de Ramos, um dia que nos emociona não só pelas palmas agitadas, pelas folhas de palmeiras, mas porque marca o início da maior prova de amor que o mundo já viu. Jesus entra em Jerusalém aclamado, mas ele sabe que está caminhando rumo à cruz. E mesmo assim vai à frente. Sabe por quê? Por amor a mim e você. Isso não te toca? Ele escolheu a simplicidade montado num jumentinho quando podia vir em glória. Porque o que ele quer não são rituais vazios, mas um coração disposto. Agora, quantas vezes somos uma multidão? Exaltamos quando tudo vai bem, mas nos calamos quando o peso da cruz nos visita. Claro que as lições de hoje são um convite urgente. Você, por exemplo, desamarre-se do orgulho, da frieza, da fé superficial. Jesus precisa de você. Ele quer entrar na sua história, mas só acontece se você permitir. Então hoje, com muita alegria, com muita fé, decida ser mais que multidão. Que seja discípulo, que seja entrega, que seja de verdade. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda também ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este domingo, dia 13 de abril de 2025, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 19, versículos do 28 ao 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém, por acaso, vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje é domingo de Ramos, dia em que recordamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É possível afirmar também que é um dia de contraste, pois de um lado o povo aclama o Senhor com ramos, gritos de alegria, de louvores,
Agora, do outro lado, sabemos que esta mesma multidão em poucos dias se calará ou até mesmo se unirá ao coro que pedirá a crucificação do Senhor. E sabe o que isso nos ensina? Que fé sem profundidade pode ser manipulada, que emoção sem compreensão pode ser passageira, que até o amor pode se tornar silêncio quando não está enraizado na verdade. Mas há algo aqui ainda mais profundo neste Evangelho que precisa ser contemplado com olhos novos. Não se trata apenas de uma celebração messiânica. Não é apenas a entrada de um rei em Jerusalém. É o início de uma entrega, queridos. É um rei que se aproxima da cruz e faz isso caminhando à frente dos discípulos. A subida para Jerusalém não é um ato político, mas um gesto teológico. Ele é o Cordeiro que se oferece. E essa subida é a nossa salvação. O Evangelho, então, nos traz detalhes que não estão ali por acaso. Por exemplo, quando Jesus se aproxima de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, ele envia 2 discípulos com uma missão simples, mas carregada de simbolismo. Buscar um jumentinho amarrado. Este animal, queridos, jamais montado, representa então algo puro, reservado, separado para uma função sagrada. E aqui começa uma inversão que é central no cristianismo. O rei entra montado num jumento, não num cavalo de guerra, porque ele vem em paz. Ele não conquista pela força, mas pelo amor. E isso já desarma tudo, principalmente o orgulho humano. O gesto de colocar, queridos, os mantos sobre o jumentinho, e não no chão onde ele passa, remete à reverência, ao reconhecimento. Mas cuidado, nem todo gesto externo é sinal de transformação interior. Quantos de nós não estendemos os mantos da aparência, mas mantemos o coração amarrado pelo medo, pelo orgulho, até mesmo pela resistência em seguir verdadeiramente o Cristo? Jesus não manda buscar um animal qualquer, queridos. Ele envia com precisão um jumentinho que nunca foi montado. O detalhe é intencional. Cristo escolhe aquilo que é virgem de dominação, que nunca carregou o outro senhor. Assim é o nosso coração quando verdadeiramente se abre a Ele, puro, disposto, sem estar se rendido a outros ídolos. Assim deve ser o nosso coração. E a resposta dos discípulos ao serem questionados é outra lição. O Senhor precisa dele. Veja que o Senhor não se impõe, ele pede. E isso nos leva a um ponto central da nossa fé, da fé cristã. Deus não força. Ele chama, ele convoca, ele pede. Mas a resposta é nossa. Ele quer fazer morada, mas só entra se o deixarmos. Agora, vamos ao ponto principal deste texto de hoje. Jesus sobe ao jumentinho. E ao descer o Monte das Oliveiras, a multidão começa a louvar. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Essas palavras, queridos, são eco de Zacarias no capítulo 9, no verso 9, que diz o seguinte: o Messias prometido entraria em Jerusalém montado no jumento. O povo reconhece os milagres, vê as maravilhas, se emociona. Mas, será que realmente entenderam? Quantos de nós aclamamos a Deus quando as coisas estão indo bem, mas silenciamos quando a cruz aparece? Quantas vezes cantamos hosanas, mas diante das dificuldades, preferimos o barulho do mundo ao silêncio do coração?
E o versículo final, queridos, do Evangelho de hoje é uma das declarações mais fortes do Evangelho. Se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus então está dizendo que a verdade da sua missão é tão profunda, tão divina, que não depende de aplausos humanos. Mesmo que o mundo o negue, a criação continuará proclamando sua glória. Agora, queridos, vamos ao contexto histórico e espiritual deste momento. A entrada de Jesus em Jerusalém ocorre na proximidade da Páscoa judaica. Isso é importante destacar. A festa da libertação do povo hebreu do Egito. Mas ele vem anunciar uma nova Páscoa, a libertação do pecado. Jerusalém, centro da fé, torna-se então o palco do maior ato de amor da história. Esse ato começa com humildade. A glória de Deus passa pela simplicidade de um jumentinho. Aqui, queridos, nós vemos uma inversão teológica. O rei que entra não exige servos, mas serve. Não é carregado em tronos, mas carrega a cruz. Não domina pelos exércitos, mas conquista pelo perdão. Isso quebra então toda a lógica humana de poder. Deveria quebrar também os falsos reinados que construímos dentro de nós, aqueles em que o ego quer reinar, em que o orgulho quer ser aclamado, em que a vaidade também exige reconhecimento. É por isso que o Evangelho de hoje nos confronta. Sim, ele nos faz perguntas importantes. Você, por exemplo, está pronto para seguir um rei que escolhe a cruz? Você o louva apenas quando tudo vai bem? Será que seu coração está verdadeiramente desamarrado para que ele o conduza? Muitas vezes, queridos, nos sentimos como aquele jumentinho, não é mesmo? Esquecidos, parados, amarrados num canto da vida, sem direção. Mas o Senhor precisa de nós, e Ele nos escolhe, Ele nos chama. E quando nos colocamos a serviço, Ele nos conduz por caminhos que jamais imaginaríamos. E sabe o que é mais belo de tudo isso? Que Ele não nos descarta, Ele nos eleva. Há também um forte chamado para a fidelidade. O povo que louvava se calou diante da cruz. Agora e nós? Temos sustentado nossa fé diante das provações ou preferimos o conforto de um cristianismo sem sacrifício, sem compromisso, sem entrega? Claro que nós vivemos dias em que muitos seguem líderes, comodismos, influencers, gurus, mas poucos seguem o Cristo, que escolhe o jumentinho e entra em Jerusalém para ser entregue, não para ser ovacionado. É por isso que o Evangelho de hoje nos convida a trocar o aplauso pela fidelidade, a deixar de ser multidão e tornar-se discípulo. Claro que não é fácil, é desafiador, mas é nesse caminho que está a salvação. Porque Jesus caminha à frente. Ele não envia ninguém para enfrentar o que ele mesmo não tenha vivido. Ele sobe, ele avança, ele entra e nos convida também a ir com ele, não por obrigação, mas por amor. Por isso hoje, neste domingo, não fiquemos apenas com o símbolo do ramo nas mãos. Coloquemos o coração no altar, sejamos o jumentinho disposto, o discípulo obediente, a pedra que grita se for preciso, mas jamais a multidão que se cala quando o mundo diz que Jesus não serve mais. E a entrada em Jerusalém continua hoje. Sim, Jesus quer entrar na sua casa, na sua história, no seu sofrimento. Quer fazer morada.
quer mudar tudo, quer conduzir sua vida. Mas será que você vai deixar? Por isso hoje, eu lhe proponho com muito carinho, com muito respeito e que venha aí do fundo do seu coração. Comente logo abaixo esta poderosíssima frase e se aproprie dela. O Senhor precisa de mim e eu estou pronto para segui-lo. Amém? Se aproprie destas palavras, pois as palavras têm poder. Eu creio você também. Também digite o seu primeiro nome, amém? Saberei que você me acompanhou até este momento, nesta reflexão de hoje. Ó Senhor Jesus, neste domingo de Ramos, queremos te receber não apenas com ramos nas mãos, mas com o coração aberto, despojado como aquele jumentinho que te carregou. Tu és o Rei que não vem em glória humana, mas em humildade. O Rei que não exige coroa de ouro, mas aceita a coroa de espinhos. O Deus que não manda, mas convida, que não força, mas pede. O Senhor precisa dele. E eis-me aqui, Senhor, ainda amarrado por tantos medos, vaidades, feridas, mas desejosos de ser desamarrados para servir a tua missão. Então entra, Senhor, em nossa Jerusalém interior, mesmo que ela esteja cheia de muros de dor, de ruas estreitas de pecado, ou até mesmo de becos escuros onde escondemos nossas vergonhas. Que não sejamos como a multidão que aclama num dia e se cala no outro. Que possamos, Senhor, não apenas te servir só quando nos é confortável, mas permaneça conosco até o Calvário, se for necessário. Desperta em nós, Senhor, a fé que grita mesmo quando o mundo tenta calar, o amor que permanece mesmo na ausência de aplausos, a coragem de caminhar conosco mesmo quando tudo parece escuridão. Em nossa vida, Senhor, te acolha com os mantos estendidos no caminho. Que nossos atos sejam louvores vivos e que nossa alma, mesmo em silêncio, fale mais alto que qualquer multidão. E hoje, Senhor, com os pés no chão e a alma nas alturas, dizemos com todo o nosso coração: bendito és tu, Rei que vem em nome do Senhor. Amém.